Olá, e sejam muito bem-vindos à nossa jornada noturna. Acomodem-se, fechem os olhos e deixem a sua mente viajar para além dos limites do nosso planeta. Imaginem um viajante gelado a correr pela escuridão silenciosa do cosmos há milhares de milhões de anos. Uma rocha de gelo e poeira, testemunha do nascimento do sistema solar. E se eu vos dissesse que, no interior deste objeto ancestral, talvez se esconda a resposta para uma das maiores questões da humanidade? A palestra de sono de hoje é dedicada ao cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Vamos mergulhar na história da incrível missão espacial Rosetta e analisar uma das teorias mais ousadas e controversas da astronomia moderna. A teoria de que no núcleo escuro e frio deste cometa se esconde algo vivo. Estão prontos para descobrir o que se oculta por detrás do véu gelado deste visitante cósmico? A nossa jornada começa agora mesmo. Para entender a profundidade deste mistério, precisamos de recuar no tempo, até 1993, quando a Agência Espacial Europeia deu luz verde a uma das missões mais ambiciosas da história da exploração espacial. A missão recebeu o nome de Rosetta, em homenagem à famosa Pedra de Rosetta, que ajudou a decifrar os hieróglifos egípcios antigos. Tal como a sua homônima de pedra, a sonda espacial deveria desvendar os segredos dos cometas, essas relíquias geladas que sobraram da formação do nosso sistema solar. O alvo escolhido foi o cometa 67P, descoberto pelos astrônomos soviéticos Klim Churyumov e Svetlana Gerasimenko em 1969. Por que ele? A sua órbita era conveniente, e as suas dimensões e atividade representavam um enorme interesse científico. A missão era inédita. Pela primeira vez na história, a humanidade não iria apenas passar pelo cometa, mas sim entrar na sua órbita, acompanhá-lo na sua viagem em torno do Sol. E o mais incrível de tudo, pousar na sua superfície. 10 anos de voo espacial, milhares de milhões de quilômetros percorridos, complexas manobras gravitacionais perto da Terra e de Marte, tudo isto para chegar mais perto da descoberta da origem da vida. Ninguém imaginava na altura os debates e as surpreendentes hipóteses que este encontro iria gerar. Para começar, vamos mergulhar nos detalhes da própria sonda espacial. A Rosetta não era apenas uma câmera acoplada a propulsores. Era um laboratório científico completo, pesando cerca de 3 toneladas e equipado com 11 instrumentos científicos de ponta. Cada um deles tinha uma tarefa específica: analisar a composição do gás e da poeira expelidos pelo cometa, mapear a sua superfície em diferentes faixas espectrais, medir a temperatura e estudar a interação do cometa com o vento solar. Imagine só esta obra-prima tecnológica, que passou 10 anos em modo de hibernação profunda, economizando energia durante sua longa viagem pelas frias fronteiras do sistema solar. O seu despertar em janeiro de 2014 foi um verdadeiro drama. Milhões de pessoas em todo o mundo aguardavam o sinal da sonda com o coração na mão. E quando o sinal finalmente chegou, foi um triunfo do gênio humano. Mas o trunfo principal da Rosetta era o seu pequeno companheiro, o módulo de aterrissagem Philae, de 100 quilos. Ele tinha a missão de fazer o impensável: pousar numa superfície do núcleo cometário que era absolutamente desconhecida e imprevisível. O Philae estava equipado com uma broca para coletar amostras do solo, câmeras para tirar fotos panorâmicas e um conjunto completo de instrumentos para analisar o material do cometa no local. Era uma aposta de tudo ou nada. Um pouso bem-sucedido poderia nos dar respostas diretas sobre a composição da matéria primordial do sistema solar. O fracasso significaria a perda de uma oportunidade única. Toda a viagem, toda a preparação de uma década, conduzia a este único e decisivo momento.
o encontro com o misterioso cometa 67P. Antes de mergulharmos no encontro propriamente dito, vamos primeiro entender o que são os cometas. Na cultura popular, elas são frequentemente apelidadas de bolas de neve sujas. Essa comparação, embora correta em termos gerais, é bastante simplificada. O núcleo de um cometa é um conglomerado de gelo de água, gases congelados, como dióxido de carbono, metano e amoníaco, além de partículas sólidas, como poeira e rochas. Elas são remanescentes do disco protoplanetário, aquele que deu origem ao Sol e aos planetas há mais de 4,5 bilhões de anos. Cometas são, essencialmente, cápsulas do tempo. Eles guardam informações sobre a composição química e as condições físicas daquela era distante. A maior parte de suas vidas, elas passam na chamada nuvem de Oort, uma região esférica e hipotética nas fronteiras mais longínquas do sistema solar. Lá, no frio e na escuridão eternos, elas permanecem praticamente inalteradas. Mas, ocasionalmente, uma perturbação gravitacional causada por uma estrela em trânsito ou outro objeto massivo lança o cometa para fora de sua órbita estável, enviando-o em uma jornada em direção ao centro do nosso sistema, na direção do Sol. É exatamente aí que a parte mais interessante começa. À medida que se aproxima do Sol, o gelo na superfície do núcleo começa a evaporar, ou, em linguagem científica, a sublimar, passando diretamente do estado sólido para o gasoso. Esse processo cria a coma, ou cabeleira, em torno do núcleo, uma nuvem de gás e poeira que pode atingir centenas de milhares de quilômetros de diâmetro. E a pressão do vento solar arrasta esse material, formando a famosa cauda, que está sempre voltada para longe do Sol e pode se estender por milhões de quilômetros. O cometa 67P é um desses viajantes, e a missão Rosetta estava destinada a se tornar sua primeira observadora próxima. Vamos agora conhecer de perto a verdadeira estrela da nossa história, o cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. É um objeto realmente extraordinário. Quando a sonda Rosetta se aproximou dele no verão de 2014, as primeiras imagens chocaram os cientistas. O formato do cometa era completamente inesperado. Ele era composto por duas partes ligadas por um pescoço fino, o que lhe rendeu o apelido imediato de pato de borracha. A parte maior, ou o corpo, media cerca de 4,3 por 4,1 quilômetros. Já a menor, a cabeça, tinha aproximadamente 2,5 por 2,5 quilômetros. Essa estrutura dupla é, provavelmente, o resultado de uma colisão e fusão muito lentas de dois objetos separados que ocorreram no início do sistema solar. Não foi um impacto violento, mas sim uma aderência suave. A superfície do cometa, por sua vez, era incrivelmente escura, mais preta que carvão. Ela reflete apenas cerca de 6% da luz solar que a atinge. Essa escuridão é causada por uma camada de poeira rica em compostos orgânicos. O terreno do núcleo surpreendia pela sua diversidade. Havia planícies suaves, penhascos rochosos, depressões profundas e até mesmo pedregulhos do tamanho de casas. Não era apenas um bloco de gelo sem vida. Era um mundo complexo e dinâmico. À medida que se aproximava do Sol, o cometa ganhava vida. Poderosos jatos de gás e poeira, os chamados jatos, irrompiam de sua superfície. Alguns eram previsíveis, surgindo sempre nos mesmos pontos quando eram atingidos pela luz solar. Outros, no entanto, eram explosões repentinas. Estudar essa atividade era uma das principais tarefas da Rosetta, já que é esse processo que forma a coma e a cauda do cometa. Além disso, ele poderia fornecer a chave para entender a estrutura interna e a composição desse objeto fascinante. O momento crucial da missão chegou em 12 de novembro de 2014. Naquele dia, o módulo de aterrissagem Philae
se separou da Roseta e iniciou sua descida de 7 horas em direção à superfície do cometa. Era uma operação de complexidade comparável a acertar uma bala com outra bala, a centenas de milhões de quilômetros de distância. Tudo corria conforme o planejado, mas no último instante, houve uma falha no sistema de propulsores de ancoragem e arpões que deveriam fixar o módulo na superfície. A gravidade no cometa é insignificante, e sem o sistema de fixação, o módulo, por ser leve, poderia simplesmente ricochetear, como uma bola. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao tocar a superfície no ponto planejado, a Dilkia, o Philae deu 2 saltos gigantescos. O primeiro o impulsionou para cima por 1 quilômetro, mantendo-o voando sobre a superfície do cometa por quase 2 horas. O segundo salto foi menor. No fim, o módulo ficou preso na sombra de uma rocha, em um local totalmente não planejado, batizado de Abydos. Esse pouso dramático teve 2 consequências graves. Primeiro, a localização exata do módulo permaneceu desconhecida por quase 2 anos. Ele só foi encontrado nas imagens da Roseta pouco antes do fim da missão. Em segundo lugar, e o mais lamentável de tudo, devido à escassez de luz solar no local de parada final, os painéis solares do Philae não conseguiam carregar suas baterias. O módulo conseguiu operar por apenas cerca de 60 horas, utilizando a carga da bateria principal e transmitindo dados inestimáveis antes de entrar em hibernação. Apesar de todas as dificuldades, este foi um momento histórico. A humanidade realizou o primeiro pouso suave no núcleo de um cometa. E os dados que o Philae conseguiu coletar revolucionaram muitas das nossas concepções sobre a estrutura desses corpos celestes. Afinal, o que foi descoberto durante aquelas curtas 60 horas de operação da Philae e 2 anos de observações feitas pela sonda orbital Roseta? As descobertas foram verdadeiramente revolucionárias. Em primeiro lugar, a análise de dados revelou que a superfície do cometa, sob a camada de poeira, é extremamente dura, como gelo compacto e congelado. A broca da Philae teve grande dificuldade em penetrar o solo. Em segundo lugar, e este foi um dos maiores choques, a composição isotópica da água no cometa 67P, 67P, era completamente diferente da que encontramos na Terra. Embora a água seja composta pela molécula H2O, existem variações pesadas dela, onde um dos átomos de hidrogênio é substituído pelo seu isótopo, o deutério. A proporção de deutério para hidrogênio comum no cometa era 3 vezes maior do que nos oceanos terrestres. Isso representou um forte golpe na popular hipótese de que foram os cometas que trouxeram a maior parte da água para a Terra primitiva. Embora possam ter contribuído, a principal fonte de água foram, muito provavelmente, os asteroides, mas a descoberta mais surpreendente estava ligada à matéria orgânica. Os instrumentos da Roseta e da Philae detectaram uma enorme quantidade de moléculas orgânicas complexas no cometa. E não se tratava apenas de metano ou monóxido de carbono. Foram identificados 16 compostos orgânicos diferentes, incluindo álcoois, aminas e compostos carbonílicos. 4 destes, o isocianato de metila, a acetona, o aldeído propiônico e a acetamida, foram encontrados em cometas pela primeira vez. Estas são moléculas complexas que servem como blocos de construção para estruturas ainda mais elaboradas, como aminoácidos e açúcares, os alicerces da vida como a conhecemos. É neste ponto que chegamos ao momento mais intrigante desta nossa história. Em meio a essas descobertas grandiosas, porém rigorosamente científicas, surgiu uma declaração que abalou não apenas a comunidade acadêmica, mas também o público em geral. 2 cientistas de renome, o astrônomo Chandra Wickramasinghe, do Centro de Astrobiologia de Buckingham, e seu colega Max Wallis, da Universidade de Cardiff, vieram a público com uma hipótese de facto sensacional.
Eles alegaram que as peculiaridades da superfície e o comportamento do cometa 67P só poderiam ser explicadas pela presença de vida. Não se trata apenas de moléculas orgânicas complexas, mas sim de um ecossistema microbiano ativo e próspero, escondido sob a crosta de gelo. Segundo eles, a coloração escura do núcleo do cometa não seria apenas poeira rica em carbono, mas sim o subproduto da atividade vital desses micro-organismos. A teoria sugere que, sob essa fina camada de poeira, haveria lagos de água em estado líquido, ou uma mistura de água e gelo, onde essas criaturas residiriam. Alegadamente, esses micróbios contêm sais anticongelantes, o que os manteria ativos mesmo em temperaturas extremamente baixas. Os jatos que irrompem da superfície, segundo a dupla, não seriam mera sublimação de gelo, mas sim a liberação dos gases produzidos por esses seres vivos, que forçariam a passagem através da crosta congelada. Foi uma declaração que soou como uma bomba. Seria possível que uma missão, criada para buscar os blocos de construção da vida, tivesse acidentalmente encontrado a própria vida em ação? A ideia parecia pura ficção científica, mas seus autores não eram meros amadores. Eram cientistas de peso e renome, o que, inegavelmente, conferia credibilidade à hipótese. Vejamos em mais detalhe os argumentos apresentados pelos defensores desta hipótese. A teoria deles baseava-se em diversas observações cruciais feitas pela sonda Rosetta. O primeiro ponto é a superfície, já mencionada, que é extremamente escura e rica em compostos orgânicos. Wickramasinghe defendia que este material escuro pode se formar quando colônias de micro-organismos são expostas à radiação solar. É um processo semelhante ao que certas bactérias na Terra usam para criar pigmentos protetores. O segundo argumento é a presença de áreas na superfície do cometa que são lisas, como se estivessem cobertas por gelo, parecendo lagos e lagoas congeladas. Os cientistas sugeriram que estas seriam justamente as reservas de água subsuperficiais que descongelam e congelam novamente de tempos em tempos. O terceiro ponto diz respeito à descoberta de moléculas orgânicas complexas. Os defensores da hipótese acreditavam que essa diversidade de material orgânico seria difícil de ser explicada por processos químicos puramente abiogênicos, ou seja, não biológicos. Na opinião deles, isso se assemelha mais ao produto de um metabolismo complexo de seres vivos. Chegaram até a apontar estruturas específicas nas imagens da superfície que, segundo eles, pareciam restos fossilizados de micro-organismos. Por exemplo, chamaram a atenção para grandes rochas cobertas por rachaduras estranhas e para crateras de fundo plano, que na sua interpretação poderiam ter sido lagos secos. A totalidade desses dados, conforme afirmaram, formava um quadro único. O cometa 67P não seria uma rocha morta, mas sim um mundo vivo e pulsante, habitado por micróbios extremófilos. Eles o comparavam com ecossistemas existentes nos gelos árticos da Terra, onde a vida encontra formas de sobreviver, mesmo nas condições mais severas. A ideia de vida em um cometa é, sem dúvida, fascinante e mexe com a nossa imaginação. Mas o que a ciência oficial pensa sobre isso? A grande maioria dos cientistas que trabalharam na missão Rosetta, assim como astrobiólogos em todo o mundo, encarou essa hipótese com enorme ceticismo. Eles reconhecem que as observações são interessantes, mas insistem que, para cada uma das evidências apresentadas, existe uma explicação não biológica muito mais simples e plausível. Vamos então analisar os seus contra-argumentos. Comecemos pela cor escura da superfície. Sim, ela é rica em matéria orgânica, mas isso não significa que seja o produto de alguma atividade biológica. Compostos complexos de hidrocarbonetos, conhecidos como tolins, formam-se naturalmente no espaço, quando a radiação ultravioleta atinge moléculas simples como metano e etano. Estes tolins
têm uma cor escura, avermelhada ou castanha, e explicam perfeitamente a coloração negra do núcleo do cometa sem a necessidade de envolver qualquer tipo de biologia. Passando para os lagos congelados e outras características geológicas. Os cientistas da ESA explicam-nos através de processos complexos de sublimação e recongelamento de gelo. Quando uma parte do cometa é aquecida pelo Sol, o gelo evapora. Este gás pode então congelar novamente nas áreas mais frias e sombreadas, criando superfícies de gelo lisas. Os jatos ativos também são justificados pela geologia. A pressão do gás que se acumula debaixo da superfície acaba por romper a camada superior de poeira em determinado momento. Trata-se de um processo puramente físico, que não requer o envolvimento de micróbios. Passemos ao ponto mais crucial: as moléculas orgânicas complexas. Sem dúvida, a descoberta delas foi o principal resultado da missão. Mas será que a presença dessas moléculas implica a existência de vida? Não, de modo algum. A astroquímica moderna demonstra que compostos orgânicos complexos se formam naturalmente no espaço e em quantidades vastas. As nuvens moleculares, onde nascem estrelas e planetas, são verdadeiras fábricas de produção de matéria orgânica. Reações químicas que ocorrem na superfície de partículas de gelo e poeira, sob a ação de raios cósmicos e ultravioleta, são capazes de criar moléculas altamente complexas a partir de componentes muito simples. Assim, a presença de glicina, álcoois e outros compostos no cometa não prova que há vida nele. Em vez disso, é uma confirmação de que os blocos construtores da vida estavam em abundância no ambiente de onde a Terra se formou. Cometas e asteroides, ao cair na Terra primitiva, podem ter entregue esses ingredientes cruciais, dando o empurrão inicial para o surgimento da vida, mas já no nosso planeta. Essa teoria, conhecida como panspermia, ou, em sua forma mais branda, exogênese, está ganhando cada vez mais confirmação. E as descobertas da sonda Rosetta são um argumento poderoso a favor dela. Concluímos que o cometa não é o berço da vida, mas sim o seu carteiro, que entregou os componentes necessários no local certo. E as estruturas que os defensores dessa hipótese julgaram ser fósseis, na verdade, revelaram-se meras formações geológicas comuns, um jogo de luz e sombra, ou como os cientistas preferem chamar, pareidolia, a tendência de vermos imagens familiares em formas aleatórias. Afinal, aquela história sobre vida no núcleo do cometa é apenas uma invenção. Do ponto de vista do rigoroso método científico, a resposta é sim. Nunca foi apresentada uma única prova direta e irrefutável da existência de vida no cometa 67P. Todas as observações citadas pelos proponentes dessa hipótese têm explicações físicas e químicas muito mais simples e lógicas. A ciência opera segundo o princípio da navalha de Occam. Não devemos introduzir entidades complexas sem necessidade. E a hipótese da vida microbiana é exatamente uma dessas entidades complexas. Para que essa vida exista, seriam necessárias condições extremamente específicas: água líquida subsuperficial por longos períodos, proteção contra a radiação cósmica intensa e uma fonte de energia. Embora, teoricamente, algumas dessas condições possam ser satisfeitas no cometa em certos pontos da sua órbita, quando ele se aproxima do Sol, não há nenhuma evidência de que elas existam de forma estável. No entanto, esta história é importante. Ela ilustra como o processo científico realmente funciona. Uma hipótese audaciosa e fascinante surge, e em seguida, ela é submetida a uma crítica e verificação abrangentes. Se ela resiste à prova dos fatos e experimentos, torna-se uma teoria. Se falha, é rejeitada ou modificada. Neste caso específico, a hipótese de vida no cometa não resistiu à verificação, mas ela obrigou os cientistas a reexaminar cuidadosamente os dados e a refletir sobre os limites do possível. E, sem dúvida,
atraiu uma enorme atenção pública para a missão Rosetta e para o campo da astrobiologia em geral. Mas voltemos às descobertas da missão, aquelas que são reais, mas não menos fascinantes. Uma das mais importantes foi o estudo detalhado da composição da coma, aquela nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo. O analisador da Rosetta capturou e estudou as moléculas que se libertavam da superfície do cometa. Foi assim que, em 2016, foi feita uma descoberta que pode ser considerada tão sensacional quanto a hipótese de vida extraterrestre. Na coma do cometa, foi detectado o aminoácido glicina. Os aminoácidos são os tijolos fundamentais que constroem as proteínas, a base de toda a vida terrestre. E a glicina é o mais simples deles. Anteriormente, vestígios de glicina haviam sido encontrados em amostras trazidas à Terra pela missão Stardust, mas havia a dúvida se aquilo não seria contaminação terrestre. A Rosetta, por sua vez, fez as medições diretamente no cometa, o que eliminou qualquer margem de erro. Foi a primeira detecção inegável de um aminoácido na coma de um cometa. Mas não para por aí. Juntamente com a glicina, também foi descoberto o fósforo, um elemento-chave para a vida. Ele faz parte do DNA, do RNA e das membranas celulares. Dessa forma, em um único cometa, foram encontrados tanto os tijolos para a construção de proteínas, quanto um elemento crucial para o código genético e a estrutura celular. Essa descoberta se tornou uma confirmação poderosa da ideia de que os cometas podem realmente ter desempenhado um papel decisivo no surgimento da vida na Terra, entregando ao planeta não apenas água, mas também um conjunto completo de precursores orgânicos necessários. Mas a Rosetta não parou nos compostos orgânicos. Ela também revelou uma descoberta surpreendente em relação aos gases. Na atmosfera do cometa, foi detectado oxigênio molecular, o famoso O2, e isso foi absolutamente inesperado. O oxigênio é um gás extremamente reativo. Ele combina-se facilmente com outros elementos, em especial com o hidrogênio, para formar água. Os cientistas partiam do princípio de que não deveria existir oxigênio livre na matéria primordial que deu origem ao sistema solar. Contudo, o cometa continha uma quantidade considerável. O oxigênio era o quarto gás mais abundante, atrás apenas do vapor d'água, do monóxido e do dióxido de carbono. Essa descoberta obrigou os cientistas a revisarem os modelos de formação não apenas dos cometas, mas de todo o sistema solar. A presença do oxigênio molecular indica que ele foi incorporado ao material do cometa ainda na sua fase de formação, há cerca de 4,5 bilhões de anos, e isso, por sua vez, sugere que as condições no disco protoplanetário eram bem diferentes do que se imaginava. É provável que o gelo que deu origem aos cometas tenha se formado sob temperaturas extremamente baixas, em um ambiente muito calmo, ou seja, com pouca turbulência, onde o oxigênio não teve oportunidade de reagir com o hidrogênio. Em suma, o cometa 67P não apenas desvendou mistérios sobre a origem da vida, mas também forçou os cientistas a repensar os processos de nascimento dos planetas. Cada nova molécula descoberta em sua cauda é uma letra desse alfabeto primordial do universo, e nós estamos apenas começando a decifrá-lo. No campo da geologia, as descobertas foram igualmente fascinantes. A sonda Rosetta passou mais de 2 anos em órbita, monitorizando a transformação do cometa à medida que este se aproximava e depois se afastava do Sol. Graças a essas observações, foi possível ver em detalhes, pela primeira vez, como um cometa realmente funciona. Descobriu-se que sua superfície está em constante mudança, com a ocorrência de verdadeiros desmoronamentos. Em agosto de 2015, pouco depois de o cometa ter atingido o periélio, o ponto de sua órbita mais próximo do Sol, os cientistas notaram nas imagens o colapso de um penhasco inteiro, com 70 metros de altura
e 100 metros de largura. Este evento expôs as camadas internas do cometa, revelando o gelo de um azul vivo que estava escondido sob a poeira escura. Esse gelo era 6 vezes mais brilhante do que a superfície média do cometa. Tais ocorrências demonstram que a erosão em cometas não é um processo lento e gradual, mas sim uma série de eventos repentinos e, por vezes, catastróficos. Além dos deslizamentos, a Rosetta também observou a formação das chamadas arrepios de ganso, pequenas estruturas em forma de cúpula que apareciam e sumiam durante o dia cometário. É provável que isso seja resultado da sublimação do gelo subsuperficial. Todos esses processos dinâmicos transformaram o cometa de um objeto estático num cenário vivo e em constante mutação. O estudo desse fenômeno forneceu aos geólogos informações inestimáveis sobre a física dos corpos de gelo no espaço. Vamos retomar a teoria da panspermia, uma hipótese que os dados da sonda Rosetta vieram reforçar significativamente. A ideia de que a vida pode viajar entre planetas e até mesmo entre sistemas estelares não é nova. Ela já era discutida no século XIX. Segundo esta hipótese, micro-organismos poderiam estar aprisionados dentro de asteroides ou cometas. Estes corpos, ao serem ejetados de seus sistemas de origem, talvez por uma colisão violenta, iniciariam uma longa jornada interestelar. Em estado de profunda anabiose, eles seriam capazes de sobreviver milhões de anos no espaço, protegidos da radiação e do frio pela espessura da rocha e do gelo. Se por acaso um desses arcos cósmicos for capturado pelo campo gravitacional de outro sistema planetário e cair num planeta com condições adequadas, os micróbios poderiam despertar e dar início a um novo ramo evolutivo. Durante muito tempo, a panspermia foi encarada como pura ficção científica, mas a cada nova descoberta, ela parece cada vez mais plausível. Sabemos que certos micro-organismos terrestres, os chamados extremófilos, conseguem sobreviver a condições inacreditáveis. Temperaturas extremas, alta pressão, vácuo e doses elevadas de radiação. Experimentos realizados na Estação Espacial Internacional demonstraram que alguns esporos de bactérias podem resistir no espaço aberto por anos. A descoberta de moléculas orgânicas em cometas e asteroides prova que o material de construção para a vida está espalhado por toda parte no universo. Assim, a Rosetta não descobriu vida, mas demonstrou de forma convincente que os cometas são veículos de transporte ideais para os seus ingredientes. Embora a hipótese de vida na cometa 67P tenha sido refutada, ela nos força a considerar uma questão mais ampla. Onde, afinal, o sistema solar poderia abrigar vida? Hoje, os principais candidatos não são os cometas, mas sim os satélites dos planetas gigantes. Tomemos como exemplo Europa, uma das luas de Júpiter. Os cientistas sugerem que, sob sua crosta de gelo de vários quilômetros de espessura, esconde-se um oceano global de água salgada líquida. Este oceano pode ser aquecido pelas intensas forças de maré de Júpiter, e é possível que em seu fundo existam fontes hidrotermais, semelhantes às que encontramos aqui na Terra. Ao redor dessas fontes, nas profundezas dos oceanos terrestres, a vida prospera vigorosamente, completamente independente da luz solar. Uma situação análoga pode ocorrer em Encélado, satélite de Saturno. A sonda espacial Cassini voou através dos poderosos geysers que jorram das rachaduras em sua superfície gelada e detectou água, moléculas orgânicas e partículas de poeira silicatada em sua composição. Tudo isso aponta para a existência de um oceano subglacial que está em contato direto com um núcleo rochoso. Até mesmo em Titã, a maior lua de Saturno, há condições que, embora sejam radicalmente diferentes das da Terra, podem sustentar formas de vida exóticas. Lá existem rios e lagos, mas eles são formados não por água,
e sim por metano e etano líquidos. É possível que a vida ali seja baseada em metano, e não em água. Todos esses mundos aguardam seus exploradores, e a experiência obtida pela missão Rosetta será inestimável no planejamento de futuras expedições a essas luas geladas, na busca pela resposta à nossa pergunta fundamental. A missão Rosetta chegou ao seu glorioso final no dia 30 de setembro de 2016. O cometa afastava-se cada vez mais do Sol, e os painéis solares da sonda já não conseguiam gerar energia suficiente. Foi então tomada a decisão de encerrar a missão de forma tão espetacular quanto ela havia sido conduzida. A Rosetta foi direcionada para uma colisão lenta e controlada com a superfície do cometa. Nas suas últimas horas, a sonda transmitiu imagens e dados inéditos, capturados a uma proximidade recorde. Ela nos mostrou a superfície do cometa a apenas algumas dezenas de metros de altitude, com um nível de detalhe que era antes inimaginável. O último sinal da Rosetta foi captado quando ela estava a meros 20 metros da superfície. Era o final de uma grande odisseia. A sonda, que havia acompanhado o cometa por tanto tempo, reuniu-se com ele para sempre. Ela e o seu pequeno parceiro, Philae, permaneceram na superfície desse mundo antigo, continuando a sua viagem infinita pelo sistema solar. Mas o seu legado permanece conosco. Os cientistas analisarão as dezenas de terabytes de dados transmitidos por muitos anos, garantindo que novas descobertas sejam feitas. A Rosetta não apenas nos mostrou a aparência de um cometa. Ela mudou a nossa compreensão sobre a formação dos planetas, sobre a origem da água e da matéria orgânica na Terra. Embora não tenha encontrado vida, ela nos aproximou da resolução do mistério da sua própria origem. A Rosetta transformou um ponto distante e tênue no céu num mundo complexo, dinâmico e maravilhoso. Afinal, o que podemos concluir sobre essa suposta criatura que estaria escondida no núcleo do cometa 67P? Podemos dizer com segurança que não há nenhuma prova convincente da sua existência. É uma hipótese bonita e ousada, mas que não encontrou confirmação científica. No entanto, tornou-se um fenômeno cultural importante, ilustrando o nosso profundo interesse pela busca por vida extraterrestre e a nossa prontidão em acreditar em milagres. Mas o verdadeiro milagre que a missão Rosetta nos revelou acabou por ser igualmente fascinante. O milagre é que, nesse pedaço de gelo sujo, voando no vácuo do espaço, estão as mesmas moléculas que nos compõem: glicina, fósforo, hidrocarbonetos complexos. Todos estes elementos essenciais para o nascimento da vida foram forjados nas estrelas e espalhados pelo universo. Os cometas, como antigos semeadores, transportaram estas sementes para planetas jovens. E numa delas, o nosso planeta Terra, essas sementes caíram em solo fértil. Elas se combinaram nos oceanos quentes, formaram as primeiras moléculas autorreplicantes e iniciaram o grandioso processo de evolução que, em última análise, levou ao surgimento de uma mente capaz de olhar para o cosmos e encontrar seus ancestrais químicos distantes. A história do cometa 67P não é uma história sobre a busca por alienígenas, é uma história sobre a busca de nós mesmos, sobre as nossas raízes cósmicas mais profundas. E isso nos diz que não estamos apenas vivendo no universo. Nós somos o universo tentando se conhecer. Vamos regressar mentalmente, mais uma vez, à superfície do cometa. Imagine este mundo. Uma ausência de gravidade quase total. Bastaria um pequeno impulso para se afastar e flutuar para o espaço. Um céu de um negro absoluto, onde estrelas brilhantes e imóveis parecem estar penduradas, sem piscar. E um sol imenso e ofuscante, que daqui não parece um disco, mas sim um ponto de luz extremamente intenso. A temperatura na superfície varia drasticamente, de 50 graus Celsius positivos no lado iluminado, a 150 negativos na sombra.
Sob os seus pés, não há areia nem rocha no sentido tradicional, mas sim uma mistura fofa de poeira e gelo, extremamente porosa e leve. A densidade do núcleo do cometa é menor que a da água. Se pudéssemos encontrar um oceano suficientemente vasto, o cometa flutuaria nele como um pedaço de pedra-pomes. E neste silêncio aparentemente morto, algo está constantemente a acontecer. Algures, por baixo da superfície, o gelo aquece, a pressão aumenta e, de repente, um jacto de gás e poeira irrompe de uma fissura com um assobio, levando para o espaço partículas de matéria ancestral. Enormes pedregulhos deslocam-se lentamente e rolam pelas encostas, impulsionados por esta atividade fraca, mas persistente. É um mundo que é simultaneamente morto e vivo, dotado de uma vida própria, puramente não biológica. E graças à missão Rosetta, conseguimos vê-lo com os nossos próprios olhos, caminhar pelos seus vales e montanhas e tocar nos seus mistérios. Esta é uma experiência inestimável que ficará para sempre na história da humanidade como o primeiro passo no estudo destes enigmáticos viajantes do cosmos. É interessante notar que o próprio formato do cometa, parecido com um patinho de borracha, deu aos cientistas muito material para análise. O estudo da estrutura do pescoço, que conecta as duas partes, revelou que ele é composto por camadas, como uma cebola. Isso reforça a teoria de que o cometa se formou a partir de dois objetos separados. Mas como exatamente isso aconteceu? Havia duas grandes hipóteses. A primeira, uma colisão extremamente lenta nas fases iniciais de formação do sistema solar. A segunda, que fosse um único objeto que, com o tempo, adquiriu esse formato bizarro devido à erosão desigual, ou seja, à sublimação irregular do gelo. A sonda Rosetta ajudou a resolver esse mistério. A análise do campo gravitacional do cometa e de sua estrutura interna mostrou que as camadas nas duas metades estão orientadas de forma independente uma da outra. Isso significa que eles se formaram separadamente e só depois se uniram. Além disso, a colisão foi tão suave, na velocidade de um pedestre caminhando, que os dois corpos não se destruíram, mas simplesmente se juntaram. Esta descoberta é crucial, pois nos informa sobre como os planetesimais, os embriões dos planetas, se formaram inicialmente. O processo não foi tão caótico e destrutivo quanto se pensava anteriormente. Foi, na verdade, uma adesão lenta e gradual de objetos menores que, com o tempo, foram crescendo para formar corpos cada vez maiores. O cometa 67P se tornou um exemplo palpável desse processo, congelado no tempo. Mas agora, vamos fazer uma pequena pausa na ciência para falar sobre o significado cultural da missão Rosetta. A Agência Espacial Europeia, ESA, fez um trabalho brilhante na popularização desta missão. Eles criaram animações comoventes sobre as aventuras de Rosetta e Philae, que não só personificaram as sondas, como as transformaram nas heroínas de um verdadeiro conto de fadas cósmico. Contas foram criadas nas redes sociais em nome das próprias sondas, onde elas conversavam uma com a outra e interagiam com o público. Isso permitiu que milhões de pessoas ao redor do mundo acompanhassem a missão não como um projeto científico seco e distante, mas sim como um drama fascinante. O momento do despertar de Rosetta, a aterrissagem dramática de Philae, sua breve operação e hibernação, e meses depois, o seu despertar inesperado e momentâneo. Tudo isso foi sentido como se fossem eventos na vida de amigos próximos. Essa abordagem de comunicação provou ser incrivelmente bem-sucedida. Ela demonstrou que a ciência pode ser interessante, emocionante e, acima de tudo, acessível a todos. A missão Rosetta inspirou toda uma geração de jovens a se dedicarem ao estudo do espaço, da engenharia e das ciências. Ela provou que explorar o universo não é apenas coletar dados, mas sim uma grande aventura do espírito humano, repleta de esperança, desafios e triunfos.
E esse é, talvez, um legado tão importante quanto todas as descobertas científicas que ela nos proporcionou. Outro aspecto fascinante ligado ao cometa 67P é a sua canção. Um dos instrumentos da sonda Rosetta foi desenhado especificamente para estudar o campo magnético do cometa. E este instrumento registrou flutuações estranhas nesse campo, ocorrendo em frequências extremamente baixas, entre 40 e 50 mHz, muito aquém do limiar da audição humana. Os cientistas converteram estas flutuações para o intervalo audível, e assim, o mundo ouviu o misterioso zumbido ou canto do cometa. Este som, que lembra estalidos e ruídos estranhos, gerou imediatamente inúmeras especulações. Houve quem afirmasse prontamente que se tratavam de sinais de seres hipotéticos. No entanto, a explicação científica, como de costume, revelou-se mais prosaica, embora não menos fascinante. O mais provável é que estas oscilações resultem do processo de ionização das moléculas que são libertadas da superfície do cometa pela ação do vento solar. Ou seja, é o som da interação da atmosfera do cometa com o fluxo de partículas carregadas emanadas pelo Sol. Mesmo assim, a possibilidade de ouvir um cometa causou uma enorme impressão nas pessoas. É mais uma forma de sentirmos este mundo distante, de o tornar mais real e tangível. É o som de processos que ocorreram muito antes do surgimento da humanidade e que continuarão a acontecer durante milhares de milhões de anos. É a música do próprio sistema solar, e a Rosetta permitiu-nos escutá-la. Qual é o principal ensinamento que podemos extrair da história da vida no cometa? O principal ensinamento é a importância do pensamento crítico. Numa era em que a informação se propaga instantaneamente, é muito fácil cair em manchetes sensacionalistas. A história parecia boa demais para ser mentira. Cientistas encontraram vida alienígena. Mas a ciência não funciona dessa maneira. Toda afirmação ousada deve ser sustentada por provas irrefutáveis, que possam ser verificadas e revalidadas por pesquisadores independentes. No caso do cometa 67P, essas provas simplesmente não existiam. Havia apenas interpretações de dados que possuíam explicações alternativas e bem mais simples. Isso não significa que devamos parar de procurar vida no espaço. Pelo contrário, devemos. Mas precisamos fazer isso de forma metódica, com cautela e sem confundir o desejo com a realidade. A busca por vida extraterrestre é uma maratona, e não uma corrida de 100 metros. E mesmo que não encontremos homenzinhos verdes, o próprio processo de busca nos enriquece com conhecimento sobre o universo e nosso próprio lugar nele. Cada missão, como a Rosetta, mesmo que não encontre vida, encontra algo igualmente importante: fragmentos do quebra-cabeça da nossa própria origem. Pensemos agora noutro aspecto que torna os cometas tão fascinantes para a ciência: o seu papel crucial na entrega à Terra, não só de matéria orgânica, mas também de gases nobres. Gases nobres, como o argon, o cripton e o xenon, são muito inertes e quase não reagem quimicamente. A sua composição isotópica na atmosfera terrestre funciona como uma impressão digital que nos pode revelar as fontes a partir das quais o nosso planeta se formou. E o que é fascinante é que a composição destes gases nobres na atmosfera da Terra não corresponde totalmente àquilo que observamos no Sol ou nos meteoritos, que são considerados os principais blocos de construção planetária. Havia um déficit, especialmente de xenon. A missão Rosetta conseguiu pela primeira vez medir a composição de gases nobres diretamente num cometa. E o resultado? Essa composição complementa na perfeição os componentes em falta. Misturando os coquetéis cometário e asteroide na proporção certa, conseguimos obter uma composição muito próxima da atmosfera da Terra. Isto é mais uma prova de que o nosso planeta não se formou a partir de uma única fonte, mas sim
a partir de uma mistura de corpos variados, provenientes de diferentes regiões do jovem sistema solar. As cometas, que vieram dos confins gelados, trouxeram consigo não só água congelada e matéria orgânica, mas também estes gases nobres voláteis, ajudando a moldar a atmosfera que respiramos hoje. Falando novamente sobre a busca por vida, é crucial entender a natureza extrema das condições de um cometa. Além das temperaturas extremas e do vácuo, a principal ameaça a qualquer forma de vida é a radiação cósmica. Cometas não possuem uma atmosfera densa, nem um campo magnético para protegê-los dos fluxos de partículas altamente energéticas, vindas tanto do Sol quanto do espaço profundo, defesas que a Terra tem. Essa radiação é destrutiva para moléculas orgânicas complexas, como o DNA. Quaisquer micro-organismos que estivessem na superfície, ou mesmo perto dela, seriam esterilizados em pouquíssimo tempo. Teoricamente, a vida poderia subsistir a alguma profundidade, onde uma camada de gelo e poeira serviria como escudo protetor. Mas aí surge outro grande desafio: a ausência de uma fonte de energia. Na Terra, a vida utiliza a energia solar, através da fotossíntese, ou energia química, através da quimiossíntese, como a encontrada em fontes hidrotermais. Num cometa, a luz solar não consegue penetrar fundo na superfície, e reações químicas capazes de sustentar o metabolismo sob o congelamento perpétuo ocorreriam de forma extremamente lenta, se é que chegariam a ocorrer. Todos esses fatores, em conjunto, tornam a existência de um ecossistema microbiano ativo num cometa altamente improvável. Talvez, apenas esporos congelados e inativos possam sobreviver ali, mas uma vida próspera e em desenvolvimento, isso sim, é pura ficção científica. A missão Rosetta foi um empreendimento verdadeiramente global, contando com a participação de cientistas e engenheiros de dezenas de nações. É um exemplo notável do que a humanidade é capaz de realizar quando une forças para resolver desafios grandiosos. O custo total da missão ficou em torno de 1,4 bilhão de euros. É, de facto, uma quantia significativa, mas se a distribuirmos por todos os cidadãos dos países envolvidos e pelos 20 anos de desenvolvimento do projeto, chegamos a um valor que se compara ao custo de apenas uma chávena de café por pessoa, por ano. Em troca deste investimento, obtivemos conhecimento fundamental sobre as nossas origens, inspiramos milhões de pessoas e impulsionamos um enorme avanço tecnológico. Projetos como este são o verdadeiro motor da civilização. Eles não só fornecem respostas para as nossas questões mais profundas, mas também definem metas novas e ainda mais ambiciosas. O próximo grande salto no estudo de cometas pode ser uma missão de retorno de amostras, trazendo o núcleo cometário diretamente para a Terra. Imagine só, não ter de analisar a matéria remotamente, mas sim estudá-la nos laboratórios mais sofisticados, utilizando tecnologias que simplesmente não podemos levar para o espaço. Uma missão assim permitiria-nos penetrar ainda mais fundo nos segredos destes mundos gelados e, quem sabe, encontrar moléculas orgânicas ainda mais complexas, que a Rosetta, devido às suas limitações, simplesmente não teria como detectar. Pensemos um instante no que aconteceria se a hipótese de vida em cometas fosse confirmada. Se a sonda Philae tivesse usado sua broca para extrair, debaixo do gelo, não apenas matéria orgânica, mas sim micro-organismos vivos. Seria, sem exagero, a maior descoberta da história humana. Isso significaria que a vida não é um evento único que surgiu apenas na Terra, mas sim um fenômeno comum, disseminado pelo universo. Significaria que a vida pode nascer e persistir nas condições mais incríveis e hostis. Isso mudaria tudo. Nossa filosofia, nossas crenças, nossa própria percepção sobre quem somos. Entenderíamos que não estamos sós. E mesmo que essa vida fosse apenas micróbios primitivos,
seria a prova de que o princípio é válido. Infelizmente, ou felizmente, isso não aconteceu. O cometa 67P se mostrou inóspito e sem vida. Mas isso não significa que não haja vida em mais lugar algum. A busca continua. E cada nova missão, cada novo telescópio, nos aproxima do momento em que, talvez, possamos dizer com absoluta certeza: não estamos sós. E, enquanto isso, podemos apenas olhar para as estrelas e sonhar, embalados pela certeza de que somos feitos da mesma matéria estelar que constitui esses mundos distantes. É fascinante como a história das sondas Rosetta e Philae carrega um profundo significado simbólico. O nome Rosetta é uma clara referência à famosa pedra que permitiu a decifração dos hieróglifos. A missão, portanto, deveria desvendar a linguagem dos cometas. O módulo de aterrissagem Philae foi batizado em homenagem a uma ilha no rio Nilo, para onde foi transferido um obelisco coberto de hieróglifos, que também foi crucial para a decodificação da pedra de Rosetta. Ou seja, a Philae deveria ser a chave que auxiliaria a Rosetta a ler essa mensagem vinda do passado. E até o local de aterrissagem, chamado Adilquia, faz alusão à ilha para onde os templos de Philae foram realocados antes da inundação causada pela construção da barragem de Assuã. Toda a missão foi permeada por esses belíssimos paralelos históricos. Ela foi concebida não apenas como um voo a um cometa, mas como um autêntico ato de decifração, uma tentativa de ler o livro do nascimento do nosso mundo, escrito na antiga língua de gelo e poeira. E embora ainda não tenhamos conseguido ler todas as páginas, nós encontramos o dicionário em si. Ao descobrir no cometa as moléculas, as letras, a partir das quais a palavra vida é escrita. Esse legado poético da missão é talvez tão importante quanto seus resultados científicos. Ele nos lembra que a ciência não se resume a fórmulas e gráficos, mas é, sobretudo, uma grande narrativa sobre a busca pelo conhecimento. Vamos voltar à Gênese, aos descobridores do cometa. Klim Churyumov e Svetlana Gerasimenko estavam a trabalhar no Observatório de Almaty, em 1969. Eles analisavam placas fotográficas de um outro cometa, quando Svetlana Gerasimenko notou na borda de uma das placas um objeto adicional, até então desconhecido. Inicialmente, pensaram que fosse apenas um defeito na emulsão, mas ao conferir outras imagens, perceberam que era, na verdade, um novo cometa. Naquela altura, eles jamais poderiam imaginar que, 45 anos depois, um veículo espacial extremamente complexo, construído por milhares de pessoas, seria enviado para este pequeno e pálido objeto, e que o nome do cometa se tornaria conhecido em todo o mundo. Infelizmente, Klim Churyumov morreu em outubro de 2016, apenas algumas semanas antes da missão terminar. Mas ele ainda conseguiu testemunhar todos os principais triunfos da missão Rosetta. Esta história é um excelente exemplo de como a ciência fundamental, a simples curiosidade e a observação do céu podem levar a resultados que realmente transformam o mundo. Tudo começa com uma única pessoa a olhar através de um telescópio e a notar algo incomum, e termina com uma missão internacional que tenta responder às questões mais profundas da existência. É nisto que consiste o verdadeiro caminho do progresso científico. Em resumo, o cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko revelou-se um verdadeiro tesouro científico. Não nos trouxe seres alienígenas, mas nos deu algo muito mais valioso. Ela nos confirmou que, em sua juventude, nosso sistema solar funcionava como um gigantesco reator químico, criando em abundância as moléculas orgânicas complexas, os próprios blocos de construção da vida. O cometa demonstrou que as cometas foram as principais fornecedoras dessas moléculas, além de água, para os planetas jovens, incluindo a nossa Terra. Isso nos obrigou a repensar os modelos de formação de planetas
e atmosferas. Ela também provou o nível inacreditável de desenvolvimento da nossa tecnologia, nossa capacidade de enviar laboratórios robóticos a bilhões de quilômetros e pousar em objetos minúsculos e em rápido movimento. A missão Rosetta não fechou o livro sobre a origem da vida. Pelo contrário, ela escreveu um novo e excitante capítulo, deixando inúmeras questões intrigantes para futuros exploradores. E a principal conclusão que podemos tirar ao adormecer com esta história é simples. Somos todos filhos das estrelas e dos cometas. Nosso corpo é feito de átomos que um dia fizeram parte de vagabundos gelados como o 67P. E essa consciência nos conecta ao universo de uma forma muito mais profunda do que qualquer ficção sobre criaturas escondidas. Pensem nisto. Há mais um detalhe fascinante. A superfície do cometa é extremamente dinâmica, para além de ser diversificada. Um dos fenômenos mais espantosos que a Rosetta registrou foram os chamados jatos singulares. Por vezes, sem qualquer motivo aparente, uma depressão profunda na superfície podia expelir uma poderosíssima nuvem de gás e poeira. Uma dessas erupções chegou a aumentar o brilho da coma do cometa em 6 vezes, lançando para o espaço cerca de 180 toneladas de material. Os cientistas acreditam que isto possa estar ligado ao colapso das paredes de cavidades subsuperficiais, onde o gás se acumulava sob alta pressão. É o equivalente a uma barragem arrebentar. Estes eventos demonstram quão perigosa e imprevisível a superfície de um cometa pode ser, tanto para futuras missões, como para hipotéticos colonos, caso a humanidade decida utilizar estes corpos como fonte de água e recursos. Estudar esta atividade geológica é fundamental para compreender não só o passado, mas também o futuro da exploração espacial. Cada fissura, cada deslizamento de terra no cometa 67P é uma lição que temos de aprender antes de darmos os próximos passos no sistema solar. Este pequeno mundo ensinou-nos muito sobre a humildade perante as forças da natureza e sobre a grandeza da mente humana, capaz de as compreender. Assim, a nossa longa jornada em direção ao cometa 67P está finalmente a terminar. Percorremos milhares de milhões de quilômetros ao lado da Rosetta, testemunhando a sua chegada triunfal. Vivemos a dramática aterragem do Philae, e juntamente com os cientistas, analisamos os dados inestimáveis que ele conseguiu transmitir. Mergulhamos na ousada e intrigante teoria sobre a vida oculta sob o gelo, e percebemos por que a comunidade científica não a aceitou. Vimos que a realidade se revelou tão surpreendente quanto a ficção. Não foi encontrada nenhuma criatura no núcleo do cometa. Em vez disso, encontramos algo muito mais fundamental: as nossas próprias raízes químicas. Encontramos aminoácidos e fósforo, os blocos construtores da vida, que provam a nossa ligação indissociável com o cosmos. O cometa não era um berço de vida, mas sim o seu carteiro, que entregou essa carga inestimável à jovem Terra há milhares de milhões de anos. A missão Rosetta é uma grande história sobre a curiosidade e a genialidade humana, e o desejo de conhecer o nosso lugar no universo. Agradeço por ter passado este tempo comigo, a viajar pelas profundezas do espaço. Espero que esta história o tenha ajudado a relaxar e a preparar-se para um sono profundo e tranquilo. Se gostou desta imersão cósmica, por favor, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder novas histórias para o sono. E agora, ao adormecer, pergunte a si mesmo: se os blocos construtores da vida são tão comuns no universo, qual é a probabilidade de eles se terem unido noutra forma de vida inteligente algures? Partilhe os seus pensamentos nos comentários, assim que acordar. E agora, bons sonhos e que tenha um céu limpo e estrelado nas suas visões noturnas. Boa noite.